eu sou absolutamente a favor, tá? E aqui eu já vou contrariar grande parte dos influenciadores de investimentos. Eu sou absolutamente a favor de você. Ricardo. E, Ricardo, a gente começou a falar de fundos imobiliários, né? O maior investidor de fundos imobiliários do Brasil, É você. não. O maior investidor de ações do Brasil, ele não gosta de fundos imobiliários, né? O Bárcia, ele não gosta de fundos imobiliários. Qual que é a sua opinião sobre isso daí? Você acha que é falta de conhecimento? É que ele sempre utilizou a estratégia de ações, então deu certo para ele não faz sentido fundos imobiliários? Eu acho que existem 2 elementos, tá. Em primeiro lugar, eu acho que existe uma questão de familiaridade, né, no sentido, Sim. cara, à medida que deu certo pra ele a vida inteira investir com foco em dividendos, é muito difícil você virar e dizer: "Ah, agora vá fazer outra coisa", tá. Além disso, eu acho que existe uma questão de adequação, né, é o que o pessoal no mercado gosta de falar do famoso suitability, né. Eh O Barça é um cara que ele já ultrapassou a zona de arrebentação, né, E dos anos, né? investimentos há muito tempo, né. E ele cai exatamente nessa categoria do investidor que ele pode tomar risco, porque o patrimônio dele já chegou em um patamar tal que, assim, ó, sejamos absolutamente sinceros, qual vai ser o efeito básico, qual vai ser o efeito prático na vida do Barça se ele perder metade do patrimônio dele amanhã? Nada, né? Nenhum. Vai, Entende? vai continuar A fazendo a vida mesma dele vai coisa. continuar a mesma e consequentemente, o que provavelmente é diferente da sua situação ou da minha situação É. ou da situação de quem está nos assistindo, tá. Consequentemente, as estratégias de alocação de um investidor nessa situação, elas são diferentes das estratégias de alocação de um investidor comum que está em fase de acumulação. Eu já vi, né, não tanto pela figura do Barça, mas principalmente, né, por intermédio da Luize, eles apresentarem o argumento de que, assim, você tem, eles gostam de falar, né, que no fundo imobiliário você tem retorno de renda fixa com risco de renda variável. Renda variável. Eu concordo muito com essa afirmação, muito especialmente quando a gente fala dos fundos de papel. Eu tenho aversão a fundo de papel, tá, porque essa leitura, né, do retorno de renda fixa contra risco de renda variável, pro fundo de papel me parece absolutamente verdadeira, absolutamente verdadeira. É um negócio que não tem potencial de crescimento nenhum, no final das contas você está comprando uma carteira de renda É. fixa, tá, só que é uma carteira de renda fixa que o cara pode investir em um universo muito mais restrito de instrumentos do que um fundo de renda fixa, e que, de tempos em tempos, por conta dos volumes de emissões dentro da indústria e tudo mais, esses caras acabam obrigados a adquirir títulos com qualidade cada vez menor. Pra fazer Aí mais começa a emissão. pipocar um monte de problema, como a gente viu no final do ano, no começo do ano passado, tá? Teve lá circuito de compras, Gramado Parques, aí teve todo aquele rolo envolvendo o Iridium, É. Tord, o HC, VHSL, assim, HCTR, né? Eu acho também. HCTR, né, o Teve um hectare, monte, meu. Era um é fundo é que é pagavam muito bem, né? complicado. E a questão chave que eles levantam, e eu acho que eles estão corretos, é que é um negócio que tem muito, mesmo o fundo tijolo, ele tem menos potencial de crescimento, porque basicamente ele é obrigado a distribuir tudo, ele não Tudo. consegue se alavancar, do Verdade. tipo, é um argumento válido. Se você busca ganho de capital, as ações pagadoras de dividendos, elas são de fato preferíveis aos fundos imobiliários. Da mesma maneira que, visando o ganho de capital, as ações de crescimento são preferíveis às ações pagadoras de dividendos. E aí, volto para o meu argumento inicial, vira uma questão de mix. E, insisto, eu acho que o fundo imobiliário ele faz sentido para o iniciante, para ele perder o medo, e ele vai fazer sentido lá no final da Quando ele já tiver corrida, bastante quando ele já tem um grana. patrimônio enorme, mas que, digamos assim, que faz diferença para ele se o patrimônio cair pela metade, É. né. E, cara, tem uma pergunta legal também, né? Que até o vinheteiro fez ontem pro Charles aqui. Eu queria ver sua opinião. Por que você comprou ali uma casa e você pagou 250 mil na casa, exemplo? Aí você vai alugar essa casa. Uhum. Pelo quinto andar, a média é 0,42. Você aluga por esse 0,42 42 bruto. bruto ainda, né? E você tem que Bruto. pagar o quinto Pagar andar o ainda. quinto andar ainda, que eu acho que é 15%, né? Alguma coisa assim, Não sei. 20%.
Já nos fundos imobiliários é isento do imposto de renda e hoje tá girando em torno de 0,8, 0,7 ali, mais ou menos. Qual que é a mágica dos fundos imobiliários pagarem mais? Em primeiro lugar, exatamente a isenção de imposto de renda. Isso cria uma desigualdade, assim, brutal, absolutamente brutal. Tem duas coisas que tem que ser consideradas, tá? Primeiro, eu sou absolutamente a favor, tá? E aqui eu já vou contrariar grande parte dos influenciadores de investimentos. Eu sou absolutamente a favor de você comprar o imóvel que você mora. Absolutamente a favor. Isso não é uma decisão de Negócio de alugar, essas investimento. paradas aí, né? Esse negócio de você alugar, de você viver de aluguel e tudo mais, é muito gostoso quando você é jovem, tá? E quando a sua preocupação é, sei lá, é você levar a sua cadeira gamer, o seu PC gamer, a sua planta, né? O seu pet, Seu e passarinho. aí o seu passarinho, e meio que tanto faz onde você mora, tá? A partir do momento que você tem mulher, que você tem filhos, que você tem uma família e É. tudo mais, você quer efetivamente construir um lar. E você fazer isso com aquela encheção de saco de saber que a cada 2 anos e meio você pode ter que se mudar e que você não pode furar um raio de uma parede, você não pode, sei lá, trocar o espelho da tomada. Isso é um saco. Isso é um saco e, assim, eu acho que a longo prazo não faz sentido. E tem mais uma coisa, né? As contas que o pessoal sempre faz nesse sentido é: eu poderia investir o dinheiro e conseguir um retorno de não sei quantos por cento ao mês, ao invés de comprar e ficar com ele estacionado, etc e tal. Só tem uma questão que todo mundo esquece. O cara nunca consegue juntar, né? Não, o ponto não é esse, tá? Digamos que você tenha o dinheiro. Assim, ó, o dinheiro tá aqui na minha mão, beleza, investe o dinheiro. Sabe o que você faz para comprar um imóvel? Você financia. Porque você não existe outra maneira de você, investidor pessoa física, se alavancar no Brasil pagando, sei lá, 10% ao ano. Que é o que está custando hoje um financiamento imobiliário, né? Consequentemente, você tem o melhor dos dois mundos, tá? Você está investindo seu dinheiro, tá? Você está pagando, você tá pagando um financiamento de imóvel a um custo de capital baixo, que você não conseguiria levantar recursos no banco. Tipo, se eu chegar no banco, eu quero um empréstimo, né? Mas vê quanto que é um empréstimo pessoal. Ixi. Não existe maneira de um investidor pessoa física captar recursos num banco a 10% ao ano, que é mais ou menos o que está pagando hoje, se não for financiamento imobiliário. Então, beleza, você se alavanca, você continua tendo os recursos, você investe, etc, etc. E aí a conta que você tem que fazer, que é a conta da esmagadora maioria das pessoas, é: de um lado você tem um fluxo de pagamento de aluguel, né, que é um fluxo que vai para o resto da sua vida, né? E você tem do outro lado um fluxo que é o pagamento do financiamento imobiliário, que vai durar ali, sei lá, 25, 30 anos. E dependendo do plano de amortização que você escolhe, na verdade, caindo, né? Parcelas caindo de maneira importante com o passar dos anos. De um lado, se você alugou, você, ao final de 30 anos, você não tem nada, você continua vivendo de aluguel. Do outro lado, você tem um imóvel que, inclusive, se bobear, no mínimo inflação repouso. Com certeza, né? Tá. Aqui no Brasil, historicamente, o imóvel, no mínimo, é inflação, né? A Se não for ver a ser, valorização mínima. eu acho que o único pessoal que não conseguiu isso aí são os meus amigos lá do Morumbi, né? Um Putz, abraço para todos os meus vizinhos do Morumbi que viram aí os seus imóveis desvalorizarem, sei lá, 50% na última década. Nossa. Mas tirando eles, assim, ó, quase todo A mundo, maioria, exatamente. quase todo mundo, eu não vou dizer que ganhou dinheiro com o imóvel, mas no mínimo preservou patrimônio comprando imóvel. Casos isolados, né? Fazem os imóveis depreciarem, né? Porque tem gente que fala que não deprecia, né? Aí eu vou contar até um caso, né? Não, imóvel deprecia. Mas assim, eles falam que não deprecia de jeito nenhum, imóvel é só daqui pra cima. Tem lá... Imóvel não deprecia? Eles Vamos falam dar que uma não. volta no centro de São Paulo, aí depois a gente volta no tempo, tá? Isso daí é E a gente vira para qualquer investidor e diz para ele comprar um prédio lá no centro de São Paulo, porque dali a 50 anos vai valer mais do que valia 50 anos atrás. Porque imóvel não deprecia. Não deprecia. E, Ricardo, tem até um caso, né, lá, recentemente, um abrigo, lá perto da minha casa, lá tem uma rua que tem um abrigo. Começou a ter um abrigo, né?
Começou a ter o abrigo, saiu umas 4 lojas ali da pista central. Por quê? Porque ficava muito morador de rua, gente. Eles ficavam entrando lá, pedindo dinheiro e não sei o quê. Aí o cara que tem um comércio dele ali, você acha que o cara quer todo dia alguém indo lá, entrar, perguntar se quer ajuda e isso, aquilo? Aí a pessoa fala assim, preconceito. Mas acontece, pô. Você não quer ninguém no seu comércio ali atrapalhando. Às vezes uma família tá passando lá, vai entrar, tem um monte de gente na porta lá, né? Então Não, e eu vou acaba. além. Mesmo que porventura o lojista seja extremamente bem intencionado, muito provavelmente grande parte da clientela dele vai ser afugentada. Aí vai dizer, é preconceito? Eu vou dizer sim, é preconceito sim. As pessoas, na sua maioria, são preconceituosas. A maioria das pessoas, se vê em um lugar que é muito frequentado por moradores de rua, as pessoas não se sentem seguras, elas não vão, né? A gente pode discutir se isso é certo ou se é errado, mas o fato concreto é, este lojista vai ter dificuldade de fechar as próprias contas. E provavelmente ele vai acabar fechando. Não, o que aconteceu? Saiu 3 lojas dali. Ou seja, o cara não sai necessariamente, o lojista é preconceituoso, é maldade. Não, muito provavelmente os negócios Deve ter dele caído, né? foram impactados de Foram maneira significativa. caindo e acabou. Ô, Ricardo. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, aqui, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.